Buenas, pessoal. É um privilégio, né? Poder estarmos aqui reunidos para a gente entender que desafios a palavra de Deus tem para nós nessa noite. E confesso para vocês que tem algo que faz um bom tempinho que tem me incomodado já, que tem a ver muito com o mundo no qual a gente está inserido, né? E assim como eu, muitos de vocês talvez já tenham observado, seja nas notícias aí fora, seja redes sociais, ou até mesmo convivendo com as pessoas próximas de nós, né? Sobre como a gente tem visto, experimentado muito sobre a questão de condutas extremamente questionáveis, né? Como brasileiro, a gente ainda tem um adendo, né? A gente experimenta um pouquinho mais, talvez, do que o resto do mundo sobre essa questão de condutas questionáveis. Pessoas que, para nós, talvez deveriam ser referência, né? No como agem, no como decidem, no que fazem, etc. E quando a gente vê, na hora da prática, muitas vezes o discurso acaba não sendo aliado às palavras. E aí, nos últimos dias, vocês têm visto muitas situações, né? Se vocês acompanham jornais, manchetes, etc., né? Seja em posse de presidente, seja em tentar aprovar leis obrigado, Felipe, e emendas que de alguma forma venham a favorecer algo e no fim das contas o discurso acaba sendo totalmente diferente da prática. Seja muitas vezes no trânsito, no mercado, pessoas que muitas vezes a gente olha e tem determinada expectativa ou acha que são assim e na hora da prática a conduta desmente totalmente e se mostra incoerente, né? Tendo em vista essa realidade incoerente na qual a gente está inserido, que não é o que nós desejaríamos ou queríamos que fosse parte da nossa vida, eu gostaria que hoje, com base na palavra de Deus, a gente abordasse um trecho que vai estar lá em Gálatas, então se você quiser estar indo para lá, a gente falasse um pouco sobre como, graças à liberdade que a gente tem em Cristo, nós podemos ter uma conduta de vida que agrada a Deus. Pela graça de Cristo, isso é possível para nós no que diz respeito a agradar a Deus conforme a gente vive. E eu queria deixar bem claro que sempre que eu se dá conduta, que é uma palavra que às vezes a gente não acessa muito ou não é muito acostumado a ficar repetindo e dizendo incessantemente, eu vou estar querendo sempre me referir a modo de agir, a como se portar, ao nosso proceder e etc., né? Então, sempre que vocês ouvirem conduta hoje, pensem nessas coisas. Eu acho que é bem importante a gente contextualizar um pouco sobre a carta aos Gálatas, para a gente poder absorver o máximo desse trecho que a gente vai olhar. Então, enquanto vocês param aí no capítulo 6, a gente vai ler dos versos 6 ao 10, eu queria falar um pouquinho sobre o pano de fundo dessa carta. Como muitos de vocês sabem, Paulo é o autor da carta aos Gálatas. Certamente ela é uma das mais antigas do Novo Testamento. A gente tem um pouquinho de discussão acerca da data, mas é algo ali por volta de 50 depois de Cristo. E ela é destinada a uma província romana, né, da Galícia lá, que tinha uma cultura bem mista, né? Como foi um povo que historicamente foi conhecido por ter lutado muito e se envolvido em bastante confusão. Ela era formada basicamente por gauleses, romanos, judeus e uma miscigenação ali que os historiadores chamam de galo-graeces, que é gauleses que acabaram casando com gregos e foram tendo filhos, enfim, né? Sendo assim, a igreja dos Gálatas ali, ela era formada e constituída na sua essência por bastante gentios, né? Pessoas que não eram judias de nascimento e muito miscigenadas. A necessidade da carta, de Paulo escrever essa carta para eles, ela vai surgir através de uma controvérsia bem legalista. O que eu quero dizer com isso? Essa igreja que tinha ouvido a mensagem do Evangelho, que tinha entendido o que era o Evangelho acerca do testemunho sobre Cristo e tudo mais, que estava ali conhecendo da graça, experimentando da graça, etc., motivada por pessoas, provavelmente judeus, muito tradicionais, estavam começando a querer adotar antigas práticas como padrão, né? Vocês vão ver, se vocês lerem Gálatas como um todo, que a questão da circuncisão, por exemplo, ela é muito abordada, né? O combate de que eles não precisavam mais se circuncidar porque agora, em Cristo, eles eram libertos de todas essas determinantes aí.
E Paulo, como de costume, em outras cartas que ele escreve, outras epístolas, né? Vocês vão ver que a maneira de ele escrever, geralmente ele vai falar sobre alguns objetivos que todos apontam para o mesmo propósito geral. Em Gálatas a gente consegue enxergar isso de maneira bem clara. Então vocês, lendo Gálatas como um todo, vocês podem entender pelo menos 3 objetivos nessa carta. Primeiro vai ser Paulo defendendo seu ministério, para aquele pessoal lá. Depois ele vai definir e defender a salvação pela fé. Vai falar muito sobre isso na carta. E também ele vai falar sobre a questão dos limites, né? Até onde vai essa liberdade cristã. Como é que a gente deve praticar nossa liberdade sendo cristão. E o apóstolo vai escrever tudo isso para culminar e reforçar o propósito central da carta, que é expor que a verdade do Evangelho da graça de Cristo possibilita que os cristãos vivam livres pelo poder do Espírito Santo. Então a graça em Cristo nos proporciona a verdadeira liberdade. E essa liberdade que nós temos em Jesus, ela permite também com que a gente persiga, busque viver uma vida que agrada a Deus, inclusive na nossa conduta. Então a gente, entendendo toda essa estradinha para chegar no tema central de hoje, vai fazer a leitura de Gálatas 6, do 6 ao 10, para em seguida a gente falar hoje sobre 3 Cs com os quais, graças à liberdade que a gente tem em Cristo, a gente pode alcançar uma conduta de vida que agrada a Deus. Então eu vou fazer a leitura aí, Gálatas 6, do 6 até o 10. Vai dizer o seguinte: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, somos muito gratos porque, mesmo vivendo tempos muito turbulentos, graças à Tua palavra e ao entendermos quem Tu é, nós temos em Ti o padrão perfeito ao qual a gente deve buscar imitar, se inspirar e ter como diretriz nas nossas vidas, Senhor. Obrigado porque em Ti a gente pode depositar toda a nossa esperança, a nossa confiança, e que o Senhor possa, nesse momento em que a gente se debruça sobre a Tua palavra, estar trabalhando no nosso coração conforme a Tua vontade, para que possamos Te agradar com o que as nossas vidas expressam, com a conduta que a gente adota a ter, não para a nossa glória, Senhor, mas para que Tu seja engrandecido e o Teu nome seja glorificado. Abençoe esse momento que vamos ter como igreja, Pai, e que o nosso coração possa ser maleável às Tuas mãos. É isso que a gente te pede e te agradece no Teu nome, Jesus. Amém. Então, pessoal, como vocês podem ver, logo no início do trecho, é possível a gente observar uma dessas 3 características, um desses 3 Cs aí que eu falei para vocês, no que diz respeito a uma conduta de vida que agrada a Deus, graças à liberdade que Cristo nos dá. Verso 6 vai falar muito sobre crescimento espiritual, né? Notem que Paulo ali vai dizer que aquele que está sendo instruído deve compartilhar das boas novas com quem tem o instruído. A gente tem bem clara a ideia de que desde o momento em que a gente conhece a Cristo, entende a mensagem do Evangelho e começa a viver o que essa fé nos proporciona, é necessário que a gente receba alguma forma de instrução, que a gente seja acompanhado, de que a gente esteja inserido num corpo. E também a gente tem expressa ali a ideia de que é necessário que a gente possa compartilhar do que nós temos aprendido, do que nós temos visto, para que nesse compartilhar, com base em um relacionamento mútuo, em princípios cristãos, a gente possa ver crescimento ou ver continuidade nesse processo. Sendo assim, fica bem claro que relacionamento pessoal que visa a maturidade espiritual é fundamental no que diz respeito a gente agradar a Deus através da nossa conduta. É muitas vezes essa ferramenta que Deus vai usar para acessar as áreas mais íntimas do nosso coração, onde talvez a gente vai ter que mudar muitos paradigmas que a cultura nos impôs, que a nossa carne nos impôs, que o pecado nos impôs. E nada mais simples do que uma conversa com alguém que tem experiência e caminhada de fé, com base na palavra de Deus,
para que essas coisas possam começar a ser mudadas por Cristo. E vale lembrar que esse partilhar as coisas boas com aqueles que nos instruem vai refletir na prática o empenho que nós estamos tendo também em aprender. O empenho que também nós estamos tendo em fazer com que a palavra de Deus permeie o nosso coração a ponto de que a gente seja por ela transformado. Eu não sei vocês, mas eu lembro de um período da minha vida em que eu estava ali, final da minha adolescência, início da juventude, que eu era aluno do Senai, né? E comecei a estudar eletricidade e entender sobre as instalações e sobre como funcionava a física na prática, que eu tanto tinha ouvido na escola, mas nunca tinha visto de maneira tão palpável, a ponto de até tomar um choque, né? Acontecendo ali. E eu lembro o quanto eu chegava empolgado para conversar com meu pai, que muitas vezes pedia ajuda para fazer uma instalação, e eu não fazia ideia do que eu estava fazendo ali quando eu alcançava um parafuso, um martelo ou uma ferramenta para ele. E eu dizia: pai, hoje eu aprendi a fazer uma ligação de lâmpadas em que por várias chaves eu consigo controlar a mesma lâmpada e fazer o negócio. Hoje eu entendo aquilo que tu me falou. Hoje eu sei a lógica disso, hoje eu consigo aplicar isso. E ele dizia: filho, e tu vai ver que tem coisas que são ainda mais complicadas. Tu vai ver que tem coisas que a gente tem que ter certos cuidados, etc. E era legal para ele ouvir que aquilo estava começando a fazer lógica e sentido na minha vida, mas ao mesmo tempo para mim era bacana ver aquele olhar de aprovação. Ó, continua por aí, tá indo bem, tá conseguindo, tá dando certo. Esse modelo de conduta para nós como igreja claramente acontece, ou deveria acontecer, por meio do discipulado, que é onde a gente investe tempo juntos para estudar um mesmo parâmetro que para nós é divino, é dado por Deus e é digno de plena confiança. Onde a gente tem alguém que tem a experiência, que já passou por determinadas lutas, que tem certas cicatrizes e pode nos dizer: ó, isso aqui está indo bem. A Bíblia fala que isso aqui que tu está fazendo tem sentido, agrada a Deus. Ou ó, toma cuidado, que isso aí é um pouco perigoso, tu está se desviando um pouco do prumo. E aí a gente vai tendo aquele esmero, aquele cuidado, aquele acabamento muito especial no que diz respeito à nossa vida com Deus. É ali que claramente nós vamos ter um momento específico de receber instrução em relação à palavra de Deus e de ter a oportunidade de compartilhar do como tem sido a nossa luta em aplicar essa palavra ou não. Eu lembro que um dos meus primeiros discipuladores foi o Arthur, né? E ele dava discipulado para mim numa fase de vida que foi bem difícil. Foi quando eu estava escolhendo deixar de ser um cristão nominal e passando a querer ser um cristão sério, que levava o relacionamento com Cristo como prioridade. E várias vezes eu chegava para ele dizendo: ó, essa semana eu consegui não sair de noite, consegui não ir para a festa. Foi na força do braço talvez, mas deu certo. E ele olhava para mim e ele dizia: que bom, cara, temos que continuar. Isso é um padrão que tem que chegar no ponto de ser algo tranquilo para ti, porque faz bem para a tua vida com Deus. Tu não vai ficar em xeque ali a todo tempo pensando que Senhor tu está servindo, o que tu está fazendo, para onde o teu coração está olhando com mais paixão e etc. E eu lembro que esse feedback muitas vezes era o que me dava motivação para encarar mais uma semana, para ir mais um desafio além. E gente, é muitas vezes que nesse compartilhar também vai acontecer a exortação, o desafio, o alegrar-se juntos, né? Discipulado também tem essa nuance, por incrível que pareça, né? Às vezes a gente acredita que discipulado é só pepino, né? Que a pessoa só vai vir com problemas, que ela só vai dizer: ó, pequei, ó, tô com um problema em casa, ó, tô com essa bomba aqui. Mas discipulado também é compartilhar alegrias, é compartilhar construção de maturidade espiritual que agrada a Cristo. É poder dizer: ó, agora eu entendi esse texto, agora a palavra de Deus faz sentido para mim aqui. E aí, tanto aquele que instrui quanto aquele que está recebendo instrução vão sendo trabalhados por Cristo e buscando ser cada vez mais maduros nele. E o crescimento acontece e se dá naturalmente. E isso passa a ser parte da conduta da vida de cada um. Não é um negócio extremamente teórico que fica ali na gaveta e não serve para nada. A grande questão que fica para nós em relação a essa característica específica de uma conduta que agrada a Deus por meio da liberdade que a gente tem em Jesus, que no caso é o crescimento espiritual, é a seguinte: nós temos visto que o crescer espiritualmente em nossas vidas é algo prioritário?
Ou simplesmente a gente nunca parou para pensar ou entender a importância que tem investir tempo no crescer espiritualmente em relação àquilo que somos diante de Deus. Nós não temos dado, talvez, a devida importância ou espaço para esse hábito que deve ser, sim, parte das nossas vidas. É importante avaliar isso, pessoal, porque nós vivemos em um momento como o mundo em que a gente tem milhares de coisas que disputam a nossa atenção. Nós temos milhares de frentes que querem que a gente invista o nosso tempo nisso. E tudo é urgente, tudo é prioritário, tudo é extremamente fundamental. E aí a gente acaba muitas vezes caindo nessas conversas ou dando espaço e liberdade para que essas coisas tenham mais lugar no nosso coração do que deveriam ter. E quando vê, passou 1 ano, 2, 3 e a gente não investiu 10 centavos em crescer espiritualmente. A gente não investiu o mínimo do que nós poderíamos fazer para estar instruindo alguém que recém conheceu a Cristo e está chegando na família da fé. E mais, a gente não fica nem um pouco preocupado com como está o nosso coração e como anda ele alinhado com as Escrituras. Por simplesmente se focar em viver e aceitar e fazer e render e produzir e esquecer de que talvez é aqui que a gente devesse render mais e investir mais do que nós somos. Porque esse crescer é para a eternidade, não é simplesmente momentâneo ou situacional. Mas o trecho avança, né? Aí a gente vai para o segundo C. A gente vai entender que uma conduta de vida que agrada a Deus, conforme a liberdade que nós temos graças a Cristo, ela é fundamentada também por coerência de atitudes, né? Esse é o segundo C. Versos do 7 ao 9, a gente vai poder notar que Paulo começa o versículo 7 de forma bem enfática, dizendo que a gente não deve zombar de Deus. E em seguida ele vai explicar de forma bem clara nos versículos adiante que o que a gente faz demonstra o fruto que a gente espera colher. Se fazemos para a carne, se investimos na carne, vamos colher consequências da carne. Se fazemos para o Espírito, se investimos em relação ao Espírito Santo de Deus, vamos colher da mesma forma. Eu acho bem engraçado porque eu tenho acompanhado agora o Gabi e a relação que ele tem com plantar, né? Meu sogro está aposentado e ele tem cuidado de uma horta bem legal lá no condomínio. E o Gabi é o capataz dele, né? É o assistente dele. Então, todas as manhãs que eles estão juntos lá, o meu sogro faz todo o serviço pesado e o Gabi alcança as sementes ou a ferramenta e etc e tal. E uma coisa que eu observo na conversa deles de vez em quando é que o meu sogro fala, ó, essa sementinha aqui vai virar um morango. Nós vamos plantar ali, vai nascer uma plantinha e dessa plantinha vai nascer um morango. E aí passa o tempo, o Gabi está sempre ali atestando o que acontece com aquela plantinha, né? Todo dia que ele passa na frente da horta, ele vai ver o que aconteceu. E ele fala, ó, cresceu uma folha, está maior. Tem uma bolinha lá. E aí, de repente, surge um morango. E ele fala, cresceu um morango no pé de morango. E nesses meses que eu tenho visto a relação curiosa dos dois com plantar, eu nunca vi o Gabi dizer, ó, vô, lá naquele pé de morango que tu plantou, cresceu uma batata. Eu nunca vi isso acontecer. Tudo que eles investiram tempo em plantar, os dois colheram. Exatamente exato, né? Plantaram morango, colheram morangos. Esses dias eles plantaram mostarda, estavam colhendo mostarda lá e etc. A gente não pode achar que no que diz respeito à nossa vida com Deus vai ser diferente. Se a gente planta e semeia para a carne, gente, a consequência é destruição. O texto vai colocar isso de forma bem clara. Se nós investimos e plantamos no que diz respeito ao Espírito Santo e agradar a Deus com isso, no tempo certo as coisas vão acontecer e nós vamos acabar colhendo. Mas vocês entendem por que Paulo fala que é zombar de Deus, esperar diferente disso? Deus é soberano, Ele conhece de todas as coisas. Ele sabe o início, meio e fim de tudo. E aí a gente fala que não, estou semeando para a carne, Senhor, mas vou colher do Espírito. É muito arrogante da nossa parte ter essa atitude diante de Deus. É realmente zombar do Senhor. E a gente não pode esperar que a consequência seja diferente. Nós não podemos esperar que tudo bem, não dá nada. Nós não podemos achar que,
só uma vez aqui eu vou semear para a carne e tudo certo. Não tem problema eu satisfazer um pouco o meu eu, quem eu sou. Porque depois eu semeio um pouquinho para o espírito e aí eu equilibro as colheitas e tudo certo. Não, gente. A gente não pode tentar passar pano no conceito que o versículo traz para nós aqui. Sempre que a gente brinca com esse semear, com onde a gente investe o nosso coração e aquilo que nós somos, na prática a gente está zombando de Deus. Eu sei que é duro, mas eu creio que é uma realidade a qual a gente deve ter noção para que a gente agrade a Deus com o que nós somos, buscando uma conduta coerente. Nós devemos ser muito coerentes no que diz respeito em saber que se a gente colher do Espírito, do crescer no Senhor e de agradar a Deus com as nossas vidas, a gente não vai estar investindo tempo no contrário. A partir do momento que a gente está focado em fazer o que Deus quer do que nós somos, Deus entende que esse processo está acontecendo conosco e Ele vai trabalhando no nosso coração. A gente não pode simplesmente largar de mão no meio do processo, ou mais, nem começar o processo na nossa vida porque é muita mão. E muitas vezes, por mais difícil que seja fazer o correto, que agrada a Deus, a gente tem que lembrar do versículo 9, que nos dá ânimo e esperança, dizendo que no tempo certo o fruto vai nascer. Se a gente não desanimar, se não desistir, se a gente for fiel e coerente. Verso 9 traz essa nuance para nós. Lembrando de que a gente não deve cansar de fazer o bem, porque no tempo certo, se a gente não desanimar, graças a Deus a gente vai poder colher. Onde nas nossas vidas hoje nós temos tido dificuldades com exercer uma vida cristã coerente no que diz respeito a viver para Deus e para o seu reino em primeiro lugar? Essa é a pergunta que cabe a nós, olhando para essa parte do trecho. Lembrando, gente, que nós estamos sim longe de ser perfeitos, mas isso não é motivo para que a gente desista de tentar ter atitudes que agradam a Deus. Deus quer de nós um coração disposto. O Evangelho escorre acerca disso para nós. Então, a gente não pode usar isso como desculpa também. Certo? E por fim, Paulo vai encerrar o texto que a gente leu com uma característica muito importante no que diz respeito a uma conduta de vida que agrada ao Senhor. Uma conduta de vida que agrada a Deus, graças à liberdade que a gente tem em Cristo, se doa, ela contribui com o seu próprio ser, com tudo aquilo que Deus deu em prol do reino. Então, o terceiro C eu trato como contribuição pessoal. E observem aí comigo o desafio presente no verso 10. Enquanto nós temos oportunidade, a gente deve fazer o bem, especialmente aqueles da nossa família de fé. Nós temos aqui a ideia, gente, de não desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá, tanto na questão de servir, como no socorrer, como no ensinar, como no demonstrar amor, como no perdoar, e assim por diante em todas as coisas que envolvem as relações pessoais ao nosso redor. O contribuir com as nossas vidas para o reino de Deus, para o crescimento do corpo e para o testemunho pessoal, é característica fundamental para que a prática dessa conduta de vida que agrada a Deus possa realmente ser parte do que nós somos. Sem esse quê de nos doarmos com regularidade em prol do reino de Deus, a gente perde muito no que diz respeito a viver o cristianismo na prática. A gente vê isso no ministério de Cristo. Jesus se entregou completamente no que diz respeito a servir, a demonstrar o Pai às pessoas que estavam ali ao seu redor durante o exercício daquele ministério tão intenso e obediente que a gente vê decorrer nos evangelhos. Se Cristo é nosso padrão, se Cristo é nosso modelo, se Cristo é nosso Senhor, a nossa conduta no que diz respeito a entregar-se devida deve apontar para Ele também. Se a gente vê Cristo investindo tempo nas pessoas, se a gente vê Cristo escorrendo perdão por onde Ele passou, se a gente vê um Cristo misericordioso, se a gente vê um Cristo interessado, se a gente vê um Cristo que se compadece, nós não podemos esperar que, como seus discípulos, que como aqueles que querem refletir a mensagem do seu evangelho para as pessoas, nós vamos agir de forma diferente ou não inspirada por Ele, para que isso possa ser parte das nossas vidas. Quanto nós temos nos preocupado
em oferecer o que nós somos, o nosso melhor, para o Senhor, através do contribuirmos com quem somos, do que nós temos ou do que nós podemos fazer. O que tem nos atrapalhado no que diz respeito a praticar essa contribuição de forma integral nas nossas vidas hoje em relação ao reino de Deus, para com o corpo de Cristo e para com aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus? Sempre é tempo de contribuir com o que nós somos, seja para a nossa família de fé, seja para as pessoas que são carentes do amor de Cristo e da mensagem do Evangelho aí fora. O que nós temos feito para que Cristo seja visto e conhecido aqui dentro da aliança e lá fora na rua? O que nós temos compartilhado acerca do que Cristo nos dá para as pessoas que estão ao nosso redor? E, gente, nós temos coisas para compartilhar e para estender às pessoas. Se você olhar para a sua caminhada de fé, você vai lembrar do dia que alguém chegou e começou a fazer uns estudinhos contigo. Tu vai lembrar do dia e que esses estudinhos talvez culminaram para tu entregar o teu coração para Cristo. Depois disso também tu vai lembrar de pessoas que te ajudaram a enfrentar lutas e lutas sérias na tua vida com base na palavra de Deus. Tu vai lembrar de irmãos que oraram por ti. Tu vai lembrar de irmãos que limparam por ti. Tu vai lembrar de irmãos que montaram por ti. Tu vai lembrar de irmãos que trabalharam por ti. A gente não consegue desvencilhar isso da nossa vida com Jesus. Como nós temos sido no que diz respeito a contribuir com as nossas vidas para as pessoas que estão ao nosso redor? Nós estamos estendendo da mesma maneira que recebemos, graciosamente, misericordiosamente, ou não? Nós estamos ocupados demais para que isso aconteça. Gente, nós sempre vamos achar desculpas. Eu aposto com vocês que vai ter no mínimo 10 coisas mais interessantes do que parar tudo que tu está fazendo e dar o ombro para um irmão teu chorar. Mas o nosso chamado não é ser escravo das coisas interessantes. Nosso chamado como cristão é estender a graça de Cristo que nós recebemos para as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente não deve mais ceder ao interessante, ou ao que agrada, ou ao que é melhor para nós. A gente deve olhar para as Escrituras e estender do que delas nós recebemos, através do Espírito Santo que habita nos nossos irmãos, para que Cristo seja visto, para que o reino expanda, para que a vontade do Senhor seja feita. Isso é um constante avaliar. Basta um piscar de olhos, 2 olhadas para o lado e o tombo é grande. Por isso que a gente deve constantemente nos reavaliar. Então, só para a gente não perder o fio da meada, baseado em Gálatas 6, do 6 ao 10, a gente conversou sobre 3 características, 3 Cs, que tem uma conduta de vida que agrada a Deus, graça e liberdade que nós temos em Cristo. A gente viu que crescimento espiritual é uma dessas características, um desses Cs. A gente viu também que ser coerente com nossas atitudes é outra dessas características, outro C. E nós vimos também que contribuir com nossas vidas também é característica de uma conduta pessoal que agrada a Deus. Bem simples, pessoal, para a gente lembrar ao longo da semana, né? Crescimento espiritual, coerência de atitudes, contribuição pessoal. Isso são alicerces de uma vida que vai agradar a Deus na prática. Claro, inspirado nas Escrituras, não em outros valores. No que isso afeta a nossa vida na prática? Algumas implicações aqui. Primeira delas, para ter uma conduta de vida que agrada a Deus, eu devo buscar conhecê-lo e compartilhar do que Deus tem me ensinado, nos ensinado, para que a gente possa crescer em intimidade e dependência de Deus. Para o copo matar a sede, ele tem que ter água dentro. Não tem nada mais frustrante do que estar morrendo de sede e pegar uma garrafa vazia. Para que a gente possa estender isso para as pessoas, nós temos que sim ter intimidade com Deus, andar com Deus, obedecer a Deus e depender dele, para que sim, aí a gente possa ser parte desses que instruem
E para isso, muitas vezes, a gente vai ter que continuar buscando instrução e direção naqueles que são mais maduros na fé e estão ao nosso redor, acerca da palavra de Deus. Segundo, eu sempre devo buscar medir as minhas atitudes à luz da Bíblia. Decidir pelo que agrada a Deus, agir pelo que agrada a Deus e não cair no engano de conhecer e não praticar. Nunca é demais olhar o que a Bíblia fala sobre isso. Nunca é demais entender ou buscar o que Deus me mostra através da sua palavra quando eu chego diante de uma situação muito difícil. Olhar para o ministério de Cristo, entender como ele fez numa situação parecida. Olhar para a lei de Deus e entender para que direção ela aponta diante daquilo que eu estou vivendo e etc. E tentar me inspirar e buscar direção no que é a palavra de Deus para mim. Terceiro, saber o que é vontade de Deus e agir de forma contrária ou indiferente é na prática zombar do Senhor. Nós não devemos deixar nos enganar sobre isso. E aqui eu reforço, gente, que um coração duro ele nunca surge da noite para o dia. A gente nunca vê uma pessoa que dorme cristã e acorda em apostasia. Isso é sempre um movimento sutil que vai permeando nossos hábitos, nossas atitudes, nossas prioridades, até chegar ao ponto em que a gente escolhe chutar o balde, né? Ou que a gente escolhe a desobediência ou endurecer o coração diante de Deus. Por isso é importante nós sempre avaliarmos o que nós temos feito. Nós sempre voltarmos atrás e pedir perdão quando existiu o erro. A gente reconhecer humildemente que nós precisamos de Deus em nós para que as coisas mudem quando elas estão erradas. E isso vai acontecer na tua vida com Deus. Vai chegar momentos em que tu vai ter a atitude errada, em que tu vai tomar a escolha errada, em que tu vai desagradar a Deus com aquilo que está fazendo. E aí, uma conduta que agrada a Deus é a conduta que para, repensa, revê, se arrepende e recomeça. É muito curioso que Hebreus vai citar Davi como homem segundo o coração de Deus. Vocês já viram isso? O cara que teve uma vida completamente questionável em muitas atitudes. A diferença é que quando Davi observou o erro, ele parou, se arrependeu, assumiu as consequências e apontou a vida dele de novo para Deus. E teve consequências que ele assumiu que foram até o final da vida. Mas a gente não vê esse homem em algum momento persistir no querer um coração duro diante do Senhor e ter essa atitude de zombaria. Quarto, o tempo é de Deus. Ele segue sendo soberano independente das circunstâncias. Sendo assim, as circunstâncias não devem determinar nossas atitudes e decisões. Uma conduta de vida sólida que agrada a Deus, no sentido de fazer o que Ele quer, não se determina por circunstâncias. Minha vida está difícil, estou cheio de problema, estou enfrentando problema no trabalho, na família, estou com dificuldade em todas as áreas possíveis. Deus não dormiu, Deus não viajou, Deus não está alheio a quem tu é, Deus sabe de tudo que está acontecendo contigo. Esse é o momento de dobrar os teus joelhos, orar e entender o que o Senhor tem a te ensinar com isso. Dói. A gente chora. Mas a gente tem o privilégio de poder passar isso na perspectiva de entender que somos amigos de Deus e que Ele está cuidando de nós, mesmo no meio desse furacão. E por fim, o relacionamento que nós temos com o corpo de Cristo e com as pessoas que fazem parte de minha vida são o local ideal para que eu possa expressar o reino com o que eu faço e com o que eu posso fazer. Então, essa conduta de vida coerente, que agrada a Deus, que é baseada no que as Escrituras nos trazem, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai ter impacto direto sobre o corpo de Cristo, sobre essa igreja. E ela vai ter impacto direto sobre os ambientes nos quais nós estamos inseridos. Cristo vai ser visto através do que a gente pratica e do como a gente faz, principalmente nesses ambientes, quando a gente escolhe agradar a Ele por meio do que nós somos. Uma aplicação prática para nós hoje, algumas perguntas que são muito interessantes de fomentarmos durante a semana, no que diz respeito a onde a gente pode observar e buscar mudança ou crescimento espiritual. Primeiro, avalie o que tem sido feito em relação ao crescer espiritualmente na tua vida. Como tem andado teu quarto de escuta, teu devocional, teu discipulado,
teu tempo de oração. Se você já apontou qualquer tipo de nulidade para uma dessas áreas, já tem um baita desafio para começar a investir. Investir um tempo para escutar a Deus, investir um tempo para ler da palavra de Deus e aprender sobre o que ela fala. Estar em discipulado, dando discipulado, recebendo discipulado e orando. Uma relação, gente, ela é construída de forma mútua. Não pensem que orar antes das refeições, antes de dormir, ler um trechinho da caixa de bênçãos ou do automático do aplicativo que ele dá por dia lá, é relacionamento sólido com Deus. Essa, infelizmente, é a marola mais rasa da vida espiritual que nós podemos experimentar. Relacionamento íntimo envolve abrir o coração, envolve ouvir, envolve aprender, envolve buscar. Então que a gente possa avaliar essas áreas da nossa relação com Deus. Outra pergunta. De alguma forma prática, tenho zombado de Deus na minha vida? No que minha vida tem sido incoerente com a palavra de Deus e como eu posso mudar essa realidade? Onde eu tenho semeado para minha carne? Onde a carne tem prevalecido sobre o espírito? Onde o eu tem ganhado do que Deus tem para mim? Mais um desafio que nós temos bem prático. E por fim, perguntas que têm relação ao que minha vida tem contribuído. Esse contribuir coopera para com o reino de Deus ou não? Onde tu tem investido o teu tempo hoje? O que tu tem feito? Qual tem sido o fruto disso? Para onde esse fruto aponta? Várias perguntas que a gente pode fazer e avaliar no que diz respeito a que conduta de vida nós temos nessa área, no que diz respeito a investir as nossas vidas. Então, essas são as aplicações práticas que eu queria deixar para vocês. Avaliem como está a questão do crescimento espiritual. Se façam perguntas. Avaliem a questão da coerência espiritual. A vida de vocês, a nossa vida tem andado de acordo com a palavra de Deus? Sim ou não? Por quê? Avaliem em relação a como nossas vidas têm contribuído para o reino. Essa contribuição tem existido? Se não, onde eu tenho contribuído? Com o que eu tenho contribuído? Como isso pode mudar? Pensem nessas áreas, nesses 3 Cs. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, somos muito gratos porque a Tua palavra é viva, eficaz e extremamente desafiadora, Senhor. Obrigado porque a gente entende muitas vezes que são esses desafios que soberanamente o Senhor permite acerca dos nossos corações para que a gente não viva uma fé estagnada, amornada, Senhor. Mas pelo contrário, que a gente possa experimentar um relacionamento íntimo contigo, que é coerente acerca da Tua palavra no que diz respeito ao que a gente faz e decide, e que contribui através das nossas vidas em favor do Teu reino. Cuida para que durante essa semana nós possamos avaliar essas áreas à luz das Escrituras, Senhor. E nós possamos estar, de alguma forma, entregando esse coração que precisa ser transformado diante de Ti, para que Tu haja e faça a Tua vontade em relação ao que nós somos. E que de maneira alguma, Senhor, a gente escolha endurecer o nosso coração diante de Ti ou Te desobedecer no que precisa mudar, Pai. Nos dá coragem para que essa mudança exista, nos dá força para onde ela vai ser necessária e perseverança que vem de Ti, Deus, para quando existirem os deslizes. Que possamos Te agradar com aquilo que somos, Senhor. Essa é a nossa mais sincera vontade. Abençoe essa igreja, Senhor. Cuida dos desafios que cada um desses queridos irmãos tem. E que possamos usufruir desse tempo de comunhão agora no final da celebração e que o Senhor possa também nos guardar na volta para casa, Senhor. É isso que Te pedimos e agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém.